Olha você aí. Ah, muito bem. Obrigado pelo seu play no nosso reencontro aqui. Mais um Agora é Você podcast. O único podcast do YouTube que só fala de você. E o único onde você tem assuntos que você também só encontra aqui. Tá legal? Mas não vamos esquecer que, olha aí, ó. Se inscreve já se você não está inscrito. Dá o seu like, tá bom? Ativa o sininho, tá vendo a canequinha aqui? Então você já tá ligado, tá ligada na promoção, né? Você sabe que entre os que mais participam durante 30 dias, a gente sorteia essa canequinha aqui, que é um presente da Cris Arts, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas garanta a sua participando muito hoje, porque o assunto vai ser espetacular, tá legal? Vou colocar meus olhos aqui para te dizer, você já se perguntou por que tanta coisa te acontece? Ou por que tanta coisa deixa de te acontecer? Bom, é sobre isso que você vai aprender um pouco hoje. Vai ser um assunto fantástico. Aqui nós vamos falar de neuroespiritualidade, neurociência, espiritualidade, tudo isso e muito mais. E com ele que é hipnólogo clínico, ele é doutor honoris causa em psicanálise e também ele é master trainer em PNL, você sabe, programação neurolinguística, co-criador da tecnologia Metacampo, você vai saber o que une neurociência, hipnose e PNL, é escritor. Tem 6 livros best-sellers, a gente vai falar sobre os livros dele também, você vai conhecer, vai querer comprar com certeza. Não poderia deixar de ser, ele é escritor, né, claro, mas é palestrante, conferencista. Eu estou falando aqui do nosso convidado, o professor Lucas Naves. Bem-vindo, Lucas, tudo bem? Obrigado, é um prazer estar aqui, muito feliz pelo convite e já parabenizar também pela proposta desse programa que eu percebi que é diferenciada, porque realmente traz pessoas com alto calibre de conteúdo, né? Com foco em autoconhecimento, então todos que assistirem vão aprender alguma coisa. E é isso que é importante, não é? A gente tem muita conversa fiada na internet hoje em dia, mas aqui é um local de conteúdo de alto valor, então estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Agora, o professor, para neurociência, como é que qual é o conceito, qual é a relação entre fé, espiritualidade e neurociência? É interessante que muitas pessoas acham que a neurociência ela é materialista, né? Uhum. Mas depende de qual linha de ciência você está falando, né? Por exemplo, eu sou mestre em neurociências, no meu mestrado eu me dediquei a estudar fenômenos de paranormalidade, fenômenos espirituais, e eu fiquei pasmo, na verdade, com a quantidade de artigos que existem nessa área. Uhum. Se você pesquisar no PubMed, Cochrane, essa área da neurociência que estuda assuntos relacionados à espiritualidade. Inclusive o tema espiritualidade hoje é disciplina de algumas universidades de medicina. Então a gente tem que separar que espiritualidade não é religiosidade, são coisas diferentes, não é mesmo? E a espiritualidade ela é fundamental para o ser humano. Ter fé em alguma coisa, acreditar em algo. Então o verdadeiro cientista, na minha visão, é aquele cientista que ele está interessado em responder às principais questões da humanidade. De onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, existe vida após a morte, o que é energia, o que é frequência. O cientificista, e também o mundo tem muitos cientificistas, é aquele que tem como a sua religião a ciência cartesiana, pragmática, né? E geralmente são pessoas muito quadradas e céticas. Uhum. Precisamos desses também. Mas a minha linha de trabalho e de pesquisa vai mais na neuroespiritualidade, que é essa área do conhecimento que estuda esses fenômenos. Temos alguns pesquisadores nessa área também, como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é meu amigo pessoal. Que virá em breve também. E é um grande pesquisador da glândula pineal. No exterior nós temos também grandes pensadores dessa área. O Amit Goswami, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden, Deepak Chopra, Lynne McTaggart. Nós temos vastas pesquisas nessa área. Então, não é verdade que a ciência não olha para a espiritualidade. Às vezes ela não pode fazer algumas alegações, mas ela já mostra alguns caminhos. Por exemplo, a neurociência ela pode comprovar que a oração chega em Deus? Não, porque para ela Deus é incognoscível, ou seja, é impossível de compreender a magnitude de Deus nos padrões padrões humanos normais, científicos, né? Mas ela consegue estudar o cérebro da pessoa que ora. Uhum. E ela consegue saber, olha, o cérebro desse cara que ora é mais saudável, está melhor do que desse cara que não pratica oração. Então, portanto, a ciência já afirma, orar faz bem para a saúde. Agora, ela não consegue
pegar a oração e comprovar que você orou em determinada causa e aquilo teve um efeito específico, certo? Mas ela já aponta para alguns caminhos interessantes. Então, nessa linha de trabalho que eu sigo e que a humanidade carece muito, né? Principalmente eu vejo que as pessoas estão muito carentes de informação de alto valor sem viés religioso. Porque até então a informação que nós tínhamos vindo do que é supostamente espiritual sempre veio enviesado, né? Ou você é espírita, ou você é católico, ou você é evangélico, né? E aquilo sempre veio por intermédio de um pastor, de um padre, de um médium. Tá, mas e a sua espiritualidade, a sua subjetividade, a sua própria experiência, né? Então eu tenho separado muito bem isso para não ter viés e para fazer um trabalho de pesquisa mais livre possível, mais isento possível. Assim como eu costumo pensar que a fé independe de religião, né? Porque a fé é a sua crença em alguma coisa, é a sua segurança em adquirir, é a sua vontade de adquirir, né? Isso não está ligado necessariamente a uma entidade ou coisa assim. Exato. Agora, Lucas, as coisas, a gente realmente, a pessoa ali que está nos assistindo, a gente descobre as coisas de fato, ou a gente apenas, como é que eu posso dizer, a gente descobre aplicações de coisas que já estão à nossa disposição? Sim, eu parto do princípio, no meu entendimento, que tudo já existe. Tudo acontece no aqui e no agora e está tudo disponível. Tá. Então a gente passa a ter acesso a algumas coisas que já existem e a gente passa a utilizar isso de formas diferentes. Né? O homem criou o fogo? Não, ele descobriu o fogo. Ele criou a eletricidade? Não, ele conseguiu uma forma de canalizar a eletricidade, né? Mas a eletricidade já existia, faz parte do sistema todo. Nós somos eletricidade, né? A inteligência artificial, será que ela foi realmente inventada pelo homem? Olha, os próprios criadores do ChatGPT dizem que eles deram os fundamentos, mas que eles não conseguem compreender o grau de exponencialidade de aprendizagem, a curva de aprendizagem que ela pegou, porque eles deram fundamentos. Como você pode criar uma coisa que daqui a pouco é mais inteligente que você em alguns aspectos, né? Então, será que nós não estamos captando algo que já existia ou que já existe? Então, se eu acredito que tudo existe no aqui e no agora, eu acredito que todas as possibilidades estão em superposição. Todas elas existem, mas algumas eu não tomei consciência ainda. E quando eu tomo consciência, eu corticalizo e eu percebo algo que sempre esteve ali. Eu ensino PNL, do curso de PNL, é muito comum depois da formação de PNL ou de hipnose, as pessoas falarem, nossa, agora eu vejo hipnose em tudo, eu vejo PNL em tudo. Na verdade, já estava ali. Só que ela não tinha capacidade, ela não tinha acuidade sensorial para perceber o que já estava ali. Agora, como ela criou essa neuroplasticidade no cérebro dela, ela consegue buscar evidências para justificar aquilo que ela passou a conhecer, mas que sempre existiu. Muito legal isso. E, já que a gente está falando em conhecimento, pensamento, o pensamento é notadamente tido como uma forma de frequência, né? Aí eu te pergunto, a frequência de uma pessoa pode interferir na outra pessoa? Com certeza. Afinal de contas, todos estamos compartilhando um mesmo sonho. Sim. Certo? Ok. Mas nada de ruim pode me acontecer sem que eu tenha aberto algum campo de ressonância. Se eu estiver pleno na minha frequência, mesmo que a outra pessoa não esteja bem, eu tenho a opção de não sintonizar com aquilo. Mas sabe quando você entra num ambiente e você passa mal e você pega uma onda negativa e fala, nossa, tá todo mundo carregado aqui. Tá pesado aqui. A pergunta é, em que momento você entrou em ressonância? Em que momento você abriu vulnerabilidade para se conectar com isso? Deixa eu dar um exemplo mais simples. Vamos supor que uma dupla de vendedores vai fazer uma venda, né? E um vendedor está animado, está motivado, e o outro está com muito medo porque ele precisa fazer aquela venda, porque se ele não fizer aquela venda, ele não vai pagar o aluguel dele. E ele está vibrando muito medo, muita escassez. E quando ele vai fazer a apresentação, o pitch de venda dele, a voz dele treme, ele não fala com confiança, ele não consegue transmitir paixão no que ele está oferecendo, ele transmite medo. Isso pode afetar a venda do outro, que é a dupla dele? Claro. Se o outro entrar nessa frequência, é como uma guerra de cordas. A frequência negativa dominou e formou uma equivalência. Mas se aquele outro vendedor que anda junto com esse que está num dia mal e estiver muito seguro, é capaz dele conseguir influenciar o que está inseguro. Calma, estou aqui com você, a gente sabe fazer isso, respira, a gente consegue.
Vamos fazer certinho? É assim que se oferece, é assim que se vende? Então, aquilo que tem maior poder frequencial vai influenciar o campo. Né? Na PNL a gente chama isso de âncoras. Né? Quando duas âncoras elas estão correlatas, elas se unificam e elas se empilham, elas aumentam o poder. Quando elas estão antagônicas, acontece um colapso de ondas, é um colapso de âncoras. E esse colapso de âncoras faz com que a mais forte prevaleça e a mais fraca dissipe. Por isso que a gente tem que estar sempre no estado de presença e de congruência. Porque quando você está nesse estado, você é menos suscetível às intempéries, às adversidades do externo. Mas quando você está muito suscetível, você depende muito do externo. Você depende muito de um elogio, ou uma crítica te faz muito mal. Você precisa da aprovação das pessoas. E aí você é muito volátil. E você não consegue se sustentar na sua frequência por conta dessa volatilidade que você mesmo criou. Mas quando você... Eu entendi o que você quis dizer, mas só para tornar mais claro aqui para o nosso público. Você diz que a pessoa tem que estar no estado de congruência, tá? Ao pé da letra, isso quer dizer o quê? Você tem que estar em sintonia plena com você mesmo? O que é? Uma linguagem mais popular. Nós precisamos estar em congruência com aquilo que somos, pensamos, acreditamos e fazemos. Então, harmonia com essas coisas. É uma harmonia com tudo. A pessoa ela pode pensar positivo, mas agir negativo. Né? Ela pode sair da igreja em oração e daqui a pouco está reclamando de novo. Isso não foi congruente. É uma coerência. É uma coerência. E já tem um nome para isso. O Instituto de Matemática do Coração dos Estados Unidos, né, que é o HeartMath Institute, que é um instituto que estuda o campo magnético do coração, traz um termo para isso, né, que é o Heart and Brain Coherence, que é a coerência cérebro-coração. Eles chegaram à conclusão que o campo magnético do coração é muito mais potente do que o do cérebro. Isso medido em ondas pelo eletrocardiograma. Ou seja, eles conseguem perceber que realmente o coração tem um poder magnético de criação muito grande. Por isso que tem pessoas que falam, eu visualizo e não consigo criar as coisas. Porque a visualização, ela dá o norte, mas se você não sentir, você não cria campo magnético. Mas quando você está em coerência, a mente e o coração querem a mesma coisa, estão no mesmo caminho, na mesma sintonia, a gente chama de ponto zero, você manifesta a realidade com mais facilidade, certo? Então, isso é a coerência cérebro-coração. Da mesma forma, acontece o oposto. Quando a pessoa sente uma coisa, mas pensa em outra, e aquilo, há uma guerra, há uma briga ali interna, uma guerra consigo mesmo, há uma série de disfunções que se manifestam por todo o corpo, né? Uma arritmia, porque o coração não é só um órgão que bombeia sangue, é um órgão que bombeia impulsos eletromagnéticos para todo o seu campo, para todo o seu corpo. Esse é um simples exemplo do que seria estar em estado de presença, que é um estado de congruência, é um estado de ser que transmite unidade, que não é confuso, que é sereno, que é congruente, compatível com aquilo que realmente você é. Muito bom. Agora, a sabedoria. A gente fala sabedoria e conhecimento, né? Eu acho que a sabedoria é uma coisa um pouco mais profunda, porque ela ajuda o conhecimento e o autoconhecimento. Mas a sabedoria, a gente adquire a sabedoria, o conhecimento, ou a gente intui? Ou já é algo que está aí e alguma coisa nos manifesta aquilo, nos traz? Deixa eu contar uma história rapidinha. Uma vez eu estava atendendo um aluno paciente, estava num curso em Salvador, e eu falei, bom gente, um atendimento livre agora, quem quer vir ao palco? E subiu um homem ao palco. E ele falou, quero que você me ajude a ressignificar a morte da minha filha, que se matou tem 2 semanas e pulou do prédio. Nossa, pesadíssimo, né? Eu não esperava que eu fosse atender um caso assim. E na hora eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Eu estava em início de carreira, meus primeiros anos enquanto professor, mas eu falei, ok, senta aqui, vamos começar a fazer essa hipnose. Enquanto eu hipnotizava ele, eu fui ganhando tempo para pensar o que eu poderia falar para ele. E não me vinha nada. Então eu aprofundava, abre os olhos, fecha os olhos, relaxa. E eu assim, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? Abre os olhos, fecha os olhos, relaxa cada vez mais. Fui aprofundando ele. Não tinha nenhuma noção de qual charada, qual solução eu traria para ele. Nesse momento, eu fui sincero. Falei assim, bom, eu não sei o que te falar, porque eu não sei o que eu faria se eu tivesse
perdido um filho. Mas eu acredito que existe uma sabedoria que sabe. Se existe uma solução, se existe algo que ressignifica essa história, essa frequência existe. Então eu não falo mais com você agora, paciente. Aí eu disse assim: sabedoria infinita que habita aqui neste campo, mostre para o meu paciente, através de uma imagem, de uma palavra falada ou de uma sensação, qual é o significado que ele pode atribuir para que minimize essa dor no coração dele. Daqui a pouquinho o paciente está assim, ele falou assim: estou ouvindo. Eu me assustei, eu falei: você está ouvindo? Ele: estou ouvindo. Eu falei: o que a sabedoria está te falando? E ele disse: a sabedoria está falando para mim claramente que é para eu parar de dizer que eu perdi minha filha, mas é para eu dizer e para eu entender que um laço entre pai e filha é eterno, isso não acaba. E para eu agradecer, porque Deus me deu a oportunidade de conviver com um anjinho na Terra por 15 anos. Uau! A turma toda se emocionou, eu me emocionei, ele se emocionou, ele chorou, e eu não teria essa charada, eu não teria essa sugestão tão refinada naquele momento. Então não fui eu que dei, eu fui só a ponte. A partir desse dia eu comecei a usar esse termo, sabedoria infinita. Mostre-me o caminho, revela-me através do campo, através da minha intuição o caminho. Então eu entendo que a sabedoria, ela existe nesse campo. Esse campo que nos interconecta é vivo e é inteligente. E o que a gente vai chamar de intuição nada mais é do que uma comunicação com essa sabedoria que já existe no campo. E a partir desse momento eu comecei a usar esse termo, me comunicar com a sabedoria, e usei esse termo, ficou até um termo mais neutro, porque eu atendo pessoas e tenho alunos de todos os credos, né? Então se eu falo campo quântico, Espírito Santo, eu superior, mente subconsciente, centelha divina, que nome que eu dou para isso? Então eu chamei de sabedoria. Depois eu fui descobrir que o Joseph Murphy, autor do Poder do Subconsciente, utilizava esse termo também, sabedoria infinita. Então eu penso e creio que a sabedoria, ela já existe e a gente pode captá-la. O conhecimento é diferente, já é esse agregado de informações que você organizou na sua consciência e que você consegue discorrer ou expressá-lo. Então não é a mesma coisa. Tá. Agora, o que a neurociência chama de a pessoa canalizar um pensamento, uma energia? É isso que você acabou de falar? Sim, existem várias formas de canalização, né? Tem o channeling, né? Esse nome tem sido muito utilizado, tem muitos médiums, né, que têm feito transmissões, né, de supostos extraterrestres ou espíritos, enfim. A ciência não comprova ainda se realmente é uma entidade ali, é um extraterrestre que está falando através daquele, como tem o Cryon, como tem o Bashar e tudo mais. Apesar das mensagens serem muito boas, né? Mas a neurociência consegue perceber uma série de alterações no cérebro desse sujeito que está sendo como um canal, né? As regiões do cérebro que se ativam, as regiões que se desativam. Por exemplo, a região do córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso planejamento, razão, criticidade, ela diminui consideravelmente a neurovascularização. Regiões como o hipocampo se acendem mais, a sede do registro das memórias emocionais. O lobo occipital, responsável pela visão, se ilumina, e a glândula pineal está envolvida no processo. Ela trabalha intensamente nesse processo. Então, ela consegue perceber que realmente há uma alteração ali, neuronal, não é? Mas a canalização, ela não é necessariamente... Quando você pensa em canalização, você logo imagina um médium que parece estar incorporado. Mas a canalização, existem vários níveis. Não necessariamente eu preciso estar nesse estado alterado de consciência. Né? Eu posso intuir uma sabedoria que não é minha e que me veio e eu canalizei ela naquele momento. Você entende? Entendi. Eu posso canalizar a habilidade de alguém. Na PNL a gente chama de modelagem, né? Mas eu também posso canalizar por frequência, por ressonância. Eu chamo de modelagem por ressonância. Não é mesmo? Então, por exemplo, um ator, quando ele interpreta um ser
uma celebridade, ele acaba canalizando aquela consciência de alguma forma. Por exemplo, tem o caso do Val Kilmer, que interpretou o Jim Morrison. Eu sei o caso dele. Poxa, ele não conseguia se livrar, né? Ele teve que fazer terapia para sair do personagem, porque ele começou a ter traços de personalidade do Jim Morrison. É como se eu tivesse canalizado a consciência dele. Ele que não era poeta, virou poeta. Ele começou a compor, cantar super bem, mas também virou boêmio. Também começou a usar drogas, também começou a entrar nas paranoias que o Jim Morrison tinha. E ele não conseguia pegar outros papéis, porque o filme acabou, mas o personagem não saía dele. Tamanha a ressonância que ele entrou na interpretação do arquétipo Jim Morrison. Então, isso para mim também é um exemplo de canalização. Que foi através de uma atuação. O cérebro não distingue, ou pelo menos tem grande dificuldade de distinguir o real do imaginário. Então, quando a gente começa a emular uma realidade como se ela já fosse, ela passa já a ser para o cérebro humano. Então, mas onde que é buscada essa informação? Por exemplo, o cara interpretou Jim Morrison. Ok, o Jim Morrison, aí ele praticamente assumiu a personalidade do cara. Sim. Ele foi buscar na própria essência do cara, então. Então, do Jim Morrison. Essa ideia de... Ou ele criou isso que eu queria saber. Ok. Tudo é uma recriação. Toda vez que a gente busca uma informação na nossa memória, a gente recria ela também. Ela nunca é a mesma. Tudo muda o tempo todo, né? Mas eu entendo que quando você está pensando em termos de matéria, vem esses questionamentos. Mas como assim eu posso pegar a frequência do outro que já morreu, que não está mais aqui? Então, está tudo aqui agora. No universo não local, essas regras de tempo, espaço, distância, matéria, elas não fazem sentido. Então, todas as informações estão aqui e agora, dentro da nossa própria consciência, porque, na verdade, nós somos uma única consciência. Então, quando eu capto uma frequência que parece que não é minha, na verdade, ela é uma extensão minha também. Eu só não tinha consciência dela. E agora eu tomei consciência dessa parte que é minha, porque estamos todos emaranhados e conectados. Isso torna alguns termos até antiquados, como, por exemplo, a ideia de registros akáshicos. Como se eu precisasse sair daqui e viajar para algum lugar. Para uma outra dimensão distante, tudo bem, para acessar. Enquanto metáfora, tudo bem. Enquanto ritual de técnica, tudo bem. Mas se tudo está disponível no aqui e no agora, basta eu entrar no mesmo comprimento de onda dessa frequência que já está aqui. Ora, a gente está aqui, tem frequências de rádio, televisão, eu posso colocar um canal de televisão para assistir aqui. Não é porque eu estou assistindo um canal de televisão que todos os outros não existam. Não é porque eu não esteja ouvindo uma rádio que as outras não estejam coabitando ali também. Mas eu não estou sintonizado. Portanto, no meu entendimento, eu não preciso nem atrair algo. Porque quando eu penso em atrair algo para a minha vida, eu já estou separado. Eu já estou pensando em futuro, algo do futuro que eu vou encontrar e vou atrair. Não, eu acesso, eu tomo consciência, eu seleciono a versão da realidade onde aquilo já acontece. Porque tudo existe, tudo está em superposição. Então, olha que interessante esse entendimento. Existe uma versão do Lucas rico, multimilionário, existe o Lucas pobrezinho, existe o Lucas casado, existe o Lucas solteiro, com filhos, sem filhos, existe o Lucas que trabalha com hipnose, PNL, neurociência, existe o Lucas que trabalha com o pai dele lá no Habib's ainda, meu pai era dono de loja de Habib's, trabalhei com ele há muito tempo. Todas essas possibilidades existem. Portanto, eu não atraio elas, todas existem, mas eu me movo para a linha do tempo, para a faixa de realidade mais compatível com a minha vibração. E aí eu experiencio ela. E todas elas estão disponíveis. Inclusive a experiência péssima de sofrer, de passar mal, de passar necessidade, essa experiência também está disponível. O que a gente chama de campo nada mais é do que o eletromagnetismo. É um espelho. O campo não está te punindo e ele também não está te abençoando. Ele está apenas espelhando quem você está sendo. Não é o que você quer, é o que você está sendo. Ele te espelha. Ele te apoia tanto, inclusive na ideia de você acreditar que você não é apoiado. Ele te apoia incondicionalmente em acreditar que você não é apoiado, porque isso também está disponível. Isso também é uma escolha. Ele faz o eco do que você realiza interiormente. Então quando a gente pensa num espelho, né, a melhor metáfora para isso, para eu alterar
a imagem no espelho, eu preciso mudar a minha imagem. Eu não consigo fazer uma cara de bravo e o reflexo fica feliz. Para o espelho, a imagem do espelho ficar feliz, eu fico feliz e aí a imagem é refletida. O que as pessoas fazem no geral? Elas estão brigando com o reflexo. Elas estão brigando com o externo, tentando mudar o reflexo, mas se elas não mudam para dentro, elas não mudam para fora. Porque na verdade não existe fora. A gente não sabe como é o mundo externo, porque a gente vê para dentro. Né? A gente percebe internamente, tudo acontece dentro da minha própria consciência. Isso é uma quebra de paradigmas muito grande, porque a gente não sabe como é a realidade. O meu cérebro tem um aparato perfeito para decodificar e parecer que a realidade é sólida, mas a realidade não é sólida. Para parecer que isso é vermelho, que isso é verde, que isso é preto. Mas na verdade são diferenças de frequências que fazem eu me conectar dessa maneira. Os meus olhos não estão criando imagem, eles estão captando luz. Essa imagem está passando na minha retina, no meu nervo óptico, formando imagens lá no meu lobo occipital. Então, quando a gente começa a quebrar essas crenças de o que é real, passado, futuro, matéria, o outro, você começa a quebrar essas crenças, inclusive a crença da morte, porque só existe vida, muda completamente a sua visão de mundo, o seu paradigma. Tem um grande disseminador da técnica Ho'oponopono, Dr. Hugh Lane, e certa vez o Joe Vitale, que inclusive está no filme The Secret, foi entrevistá-lo e foi perguntar sobre um caso que ficou curioso, de supostamente ele ter curado doentes num hospital psiquiátrico. Ele fez técnicas de Ho'oponopono sobre os prontuários desses doentes e os doentes se curaram. E aí o Joe Vitale foi perguntar, mas como assim? Eles estão lá no hospital, você está aqui, você fez o Ho'oponopono para você mesmo. Por exemplo, eu te amo, me perdoe, sinto muito, obrigado. Você falou na primeira pessoa e o outro se curou. Dr. Hugh Lane olhou para ele e falou assim, que outro? Não tem outro. Quando eu corrijo a projeção do outro dentro de mim, eu me curo. E, consequentemente, o que você chama do outro se alinha. Então, olha que visão completamente diferente. Quer dizer que o fato de eu observar a doença em alguém colapsa a doença. Mas como ele só via saúde, como ele só via cura, ele só via presença saudável, ele observava essa realidade. Então, a influência da observação dele nesse processo influenciava no que a gente chama de outro. E que ele até achou estranho. Outro? Como assim outro? Porque o outro existe dentro da mente dele. Por exemplo, eu só conheço o Oscar dentro da minha própria mente. Então eu posso escolher a versão que eu crio do Oscar dentro de mim. Certamente tem pessoas que te acham muito legal. E tem pessoas que acham você um cara chato, por exemplo. Nenhuma das duas te conhecem de verdade. Elas têm versões de você. Faz sentido? Elas interpretam. Elas interpretam, elas criam as versões que elas querem de você. Né? Tem vídeos que eu lanço na internet falando só de amor, só de coisa bacana. O comentário é assim, você é uma pessoa detestável, horrorosa, não sei o que lá. Essa pessoa está falando de quem? Dela mesma. De si mesma. Ela está falando dela mesma. Porque a gente reflete no próximo os nossos erros, as nossas falhas, os nossos conceitos, nossas crenças, né? É tudo uma projeção. Né? E então, quando a gente quebra esses conceitos e a gente atualiza, você passa a escolher melhor. Então, eu penso assim, ó, que eu sou um escolhedor da realidade. A todo momento eu tenho a oportunidade de escolher o melhor significado. A neurociência diz que nós somos seres linguísticos e temos um cérebro interpretativo. Justamente para isso. Nós somos animais que temos a capacidade de nominalizar e de significar as coisas e de mudar os significados, inclusive. A todo momento. Não importa o que aconteça, mas sim como eu reajo àquilo que me acontece. Sempre escolhendo o melhor. E quanto mais consciência você tem, melhor escolhedor você se torna. Aliás, eu tenho lido e assistido sobre Napoleon Hill, né? E ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa como é que se manifesta aquilo que você pensa, né? Como é que aquilo entra em sintonia com o campo. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Chegou uma pergunta aqui do Alexandre Araújo, que é nosso diretor aqui, é músico, que pode ter a ver com você que está assistindo aí. Então, agora há pouco você falou, ele pediu para voltar um pouquinho, você falou sobre canalizar. Sim. Tá, ok.
E no caso, você falou sobre intuição, você deu uma visão neurocientífica de intuição. A inspiração. Então, por exemplo, o cara tem uma inspiração para compor uma música, instrumentalmente, ou uma letra, escrever uma poesia, uma criação qualquer. Então, isso já está aqui no campo, tudo já está no campo, e você, pela sua frequência, você está acessando isso. Sabe que uma vez o Paul McCartney, ele disse sobre composição que teve algumas músicas que ele sonhou e outras que ele começava a ouvir ao longe e ele falava, olha, parece que é assim. Tananã, tananã. Aí ele canalizava aquela música. Então ele dizia, as músicas já existem em algum lugar, eu apenas as pego primeiro. E se ele não pega aquela, o outro artista vai pegar. Alguém vai pegar essa onda, porque essa onda já existe. Então, inspiração é só mais um nome que a gente está dando para a mesma capacidade. Né? É uma questão de linguagem, então. Eu me inspirei, porque na verdade a gente não está criando do zero, a gente está co-criando com aquilo que já existe. A gente está inventando a roda. O nosso cérebro está processando input, processamento, output. Ou seja, ele está sendo um processador de informações. Aquilo que eu estou captando, eu estou organizando isso na minha neurologia e estou fazendo isso sair em forma de algum tipo de comportamento. Ele está ressonando. E aí parece que eu fui o inventor daquilo. Mas, na verdade, eu busquei informações, seja na minha memória, seja o que eu vi, o que eu senti, ou o que eu captei no campo, e eu organizei isso, formei um modelo mental disso, um mapa, e transformei isso num comportamento. E aí, nossa, eu tive uma inspiração, me inspirei em tal coisa, que também é uma intuição, que também é uma canalização, desmistificando o termo. Então, pessoas, eu vou te contar uma coisa que acontece muito comigo. Por exemplo, estou aqui conversando com um amigo querido, o Zé Bedeu da Zebedeia, como eu costumo dizer. E, de repente, ele está me colocando a situação dele. Eu não sou filósofo, eu não sou neurocientista, eu não sou formado em PNL. Mas eu começo a conversar com ele, raciocinar aqui, digamos assim, materialmente, e eu começo a falar coisas assim que... Estou falando porque eu estou sentindo aquilo. Sim. E que estou te falando com essa experiência porque já aconteceu com várias pessoas. Eu tenho uma pessoa que tinha acabado de se separar e estava longe dos filhos, etc. E eu estava numa situação idêntica, só que eu não estava como ele estava. Quer dizer, tudo que eu transportei para ele ali naquele momento são coisas que algo me fez pensar. Se eu tivesse que falar agora, eu não sei o que eu falei. Se eu tivesse que falar no dia seguinte com ele, eu não repetiria. Você sentiu e foi extremamente assertivo. Isso, assertivo. E aí, dias depois, o cara me ligava. Cara, aquele papo foi... Você me botou no eixo, você mudou minha vida, cara. E até hoje o cara me tem... Isso acontece com várias pessoas, tá? Sim. Basta eu querer ajudá-las. Tá? Ou acontece com atitude, ou acontece com os caminhos para ajudar a pessoa, ou acontece com o poder da palavra que eu estou falando com a pessoa, e isso se manifesta. Isso é uma habilidade. Então, isso tem a ver lá atrás de novo com o Napoleon Hill, com o Jung, não sei se tem a ver com o Bert Hellinger, mas Sim. Isso é uma canalização? Eu creio que sim. A neurociência não vai dar esse termo, obviamente, ele não é um termo difundido na ciência, né? Eu creio que sim. Vamos explicar dentro do cérebro o que acontece, né? Nós temos no nosso cérebro uma região chamada tálamo. Ok. O tálamo, ele é como se fosse uma secretária eletrônica. E ele está captando muitas informações, muitos bits de informação que você não está tomando consciência. Mas entendi. Tá captando. Imagina, a gente está aqui conversando, mas está chegando e-mail para você, WhatsApp, notificação. Você ainda não as viu, mas elas estão lá, certo? Sim. Então, elas estão no tálamo. Né? Mas primeiro, houve uma captação de pineal. A pineal é o único órgão capaz de transformar eletromagnetismo em reações químicas do cérebro. Por isso que não é só um órgão que secreta melatonina, como dizem, reduzem muito ela a isso. Né? Ele é um órgão endócrino-sensorial que capta o campo, transmite para o tálamo. E algumas pessoas com maior habilidade linguística, existe uma via chamada tálamo cortical. Quem tem essa via muito bem mielinizada, pela bainha de mielina, consegue transmitir essa informação do tálamo para o córtex e consegue atribuir linguagem a esse ser preciso nisso. Imagina, por exemplo, um médium como o Chico Xavier,
a precisão linguística que ele tinha para transmitir uma mensagem que veio em onda, mas ele conseguia ser assertivo naquela mensagem. Tem que decodificar o significado. Decodificar o significado. Agora, tem pessoas que não vão conseguir fazer essa interpretação ou atribuir linguagem, significado a isso, e vão parecer que estão ouvindo vozes, que estão ficando neuróticas, que estão ficando malucas, né? Entra no ambiente, passa mal, não sabe, captou alguma coisa. Ela captou também. Mas por não ter esse conhecimento, ela não conseguiu corticalizar, ela não conseguiu sedimentar, filtrar, separar. Então, essa é uma habilidade que algumas pessoas têm de leitura de campo, que é o que você tem naturalmente, que é, você capta além do que a pessoa está falando, você capta a energia da pessoa, você capta o semblante dela, você sente que ela não está bem, você não sabe por que ela não está bem, você não sabe como sabe, mas sabe. É um intuir. E aí você pode... Olha, você não está passando por isso e aquilo, eu senti aqui. Nossa, como é que você sabe? Eu não falei isso. Então, mas vai além, porque eu faço... Não é um aconselhamento, mas, pô, você está num momento difícil aqui, eu estou falando... Não estou dizendo que eu seja um fenômeno, nada, porque eu acho que o que acontece comigo pode acontecer com qualquer um e deve acontecer com milhares de pessoas que nem se dão conta. Exato. Eu não sou um fenômeno. Mas o que eu quero dizer é que eu começo a te dar um norte das coisas, mas, não é assim, tá? Assim, eu não estudei isso, entendeu? Sim. Mas eu falo com muita segurança, mas se você me perguntar depois de amanhã, não adianta você me agradecer, eu vou saber que eu te ajudei e vou ficar muito feliz, mas eu não vou saber exatamente. Foi naquele momento. Entendeu? Exato. Agora, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, para agradecer o nosso apoiador. Obrigado aí, o Itamar. Você que vai fazer uma reunião na sua casa, na sua empresa, ou se você tem um estabelecimento comercial, se vende produtos alimentícios, claro que você se preocupa com a qualidade do que você serve e do que você vende. Eu quero recomendar para você a Golden Prime, que você está vendo aí no vídeo, tá? Eles fazem nuts, que a gente chama, mas são grãos. Então são amendoins confeitados, amendoim japonês, amendoim doce, tâmara desidratada, banana desidratada, aquele mix maravilhoso de amendoim com milho, que é torrado e tal. Olha, é uma infinidade, é uma linha tão completa e maior diferencial deles, totalmente sem toque manual e a grande vitória deles, sem absolutamente nada de gordura, porque é torrado eletronicamente. Então, é uma coisa, é um belisco, como se fala por aí, né? Mas é extremamente saudável. Você não ganha peso, não ganha colesterol, só ganha aplauso e gratidão. E todo mundo vai querer saber onde você comprou isso, qual é a marca. Então, a marca é Golden Prime, onde você pode adquirir é no Instagram, @Golden Prime Oficial, tá legal? Ou então, eu vou dar para você aqui um canal mais rápido, que é o WhatsApp deles, ó, 11 916 781 201, 11 916 781 201. Pode falar com a Joyce que você viu aqui. Um beijo para a Joyce e para você que está assistindo. Eu estou aqui com meu amigo, aprendendo muito. O muito do tudo é pouco, mas aproveita esse muito aqui, porque não vai acontecer de novo a curto prazo aqui. Estou aqui com o professor Lucas Naves, falando sobre neurociência, espiritualidade. Olha, é uma descoberta de você mesmo. Se você chegou agora, permaneça até o final. Se você já estava, também permaneça. Mas dá seu like aí. Dá o seu joinha, isso nos ajuda a levar esse conteúdo para muito mais pessoas e, por conseguinte, se você não faz isso sem querer, você não deixa chegar a mais pessoas, tá bom? Então faz aí, eu continuo aqui com o Lucas. Lucas, uma pessoa que ora, o que acontece com o cérebro? Atenção aí, você que deve estar... pergunta para ele, né? Então vamos lá. O que acontece com o cérebro da pessoa durante a oração? O cérebro rejuvenesce. O cérebro fica mais jovem, mais atual, ele melhora a massa cinzenta, ele organiza o córtex pré-frontal, né? Tanto que a pessoa que ela não pratica um tipo de meditação, oração, muitas vezes tende a confusão mental, os pensamentos muitas vezes se emaranham. Então, esse estado de organização mental, ele é muito saudável, ele é muito importante, né? Sem contar que as pessoas que oram, elas melhoram o seu estado interno, né? O estado de graça, o estado de benevolência, melhora todo o sistema como um todo, né? Só um pequeno parênteses, isso vale para qualquer religião, tá, pessoal? Então, independe de você ser católico, de você ser espírita, evangélico, a oração, né? Então, pode prosseguir, por favor. Ela atua num sistema periaquedutal, que é conhecido como a partícula de Deus no cérebro, né? E que ela diminui o senso de individualidade. A pessoa que ela pratica a oração, ela se sente mais integrada, mais pertencente, menos egoísta.
ela ativa regiões do cérebro relacionadas à caridade, à gratidão, ao pertencimento, porque geralmente você está orando em prol de si mesmo, ou de alguém, ou de uma causa, não é? Então você diminui o seu senso de individualidade e aumenta o teu senso de pertencimento, né? O teu senso de comunhão, de fraternidade. Então, só benefícios, independentemente da religião. Muito bom. Isso acontece já naquele momento da oração? Sim. Mas quimicamente, você sabe, tem alguma alteração, alguma propriedade eletricamente, por exemplo? Sim, por exemplo, já sabemos que há liberação do quarteto do prazer, né, que são neurotransmissores ou neurohormônios do prazer. A dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina são distribuídos na nossa corrente sanguínea, o que trazem a sensação de felicidade, prazer, paz de espírito. Mas é claro, existem vários tipos de oração, né? Aquela oração que só reclama, que só pede, que só chora. A gente está falando de uma oração de estado... lamento, né? Porque... ó Senhor, porque não me ouvistes? Porque você está vibrando aquilo vai bagunçar o seu sistema. Mas estou falando daquela oração que é a verdadeira oração, que deveria ser louvar e agradecer, ponto. Não sai daí. Você também não. Presta atenção que você está entrando no assunto que eu ia perguntar. Segura aí. Sim. Você ora para quê? Não, agora para aí, pensa, não precisa me responder, não precisa escrever. Você ora para quê? Porque você está precisando, né? Você ora, vou pedir uma graça. Não... Você ora, então você sempre ora para pedir, é isso? Acho que é isso que ele está querendo dizer, porque eu ia perguntar para ele qual é a maneira certa de orar. E eu tenho certeza que você vai falar o que eu estou imaginando. Presta atenção, porque independe da sua religião e é uma informação muito importante. Pode seguir. Deixa eu começar esse assunto com uma história bacana, né? O Greg Braden, que é um grande pesquisador de civilizações ancestrais, de religiões, rituais, ele uma vez foi numa tribo indígena e ele fez uma brincadeira lá. Ele falou assim: que horas que vocês vão pedir para chover aqui? Né? E o chefe da tribo virou para ele e falou assim: não, a gente não pede para chover. Porque se a gente pedir para chover, a gente está dizendo que não tem chuva. E ele falou: mesmo? O que vocês fazem então? Aí ele falou: eu me reúno com meus irmãos aqui, em oração, e a gente começa a celebrar a chuva. Eu começo a sentir o cheiro da chuva molhada quando cai na minha terra, da minha aldeia, no meu solo, e sobe um cheiro de chuva, e a gente sente os nossos corpos úmidos com água, e a gente agradece por estar chovendo. E aí chove. Eu não sei se realmente ele faz chover, mas que é uma metáfora interessante, Ou seja, quando eu peço, eu estou dizendo que eu não tenho. Não é que pedir é errado, mas é um nível de entendimento infantil. Eu tenho minha filha e meu filho, Florença tem 8, Dom tem 3, eles me pedem coisa. Claro, eles precisam de pedir. Mas eu espero quando eles tenham maioridade, eles criem. Porque eu já dei tudo. Eu já te dei tudo, filho. Então cria as coisas, não precisa ficar me pedindo. Se precisar, o papai está aqui. Mas eu te criei para a vida, para o mundo. Por que eu preciso ficar pedindo se Deus já me deu tudo dentro de mim? Jesus disse: vós sois deuses, né? Ou seja, todos os recursos estão dentro de nós, o reino dos céus está dentro de vós, então eu tenho que pedir. Será que não seria melhor eu declarar, cocriar, agradecer? Então, quando eu agradeço, não há prova de fé maior do que agradecer. Eu agradeço algo que eu não peguei nem na minha mão ainda, mas eu já agradeço. Ou seja, eu já me convenci, então não é nem a fé nem entra na questão. Por exemplo, pegar um livro aqui, né? Se eu soltar esse livro, eu não acredito que ele vai cair. Eu sei que ele vai cair. É a diferença do crer e do saber. Quando eu agradeço, eu já sei. Eu entro no estado de graça e de saber. E eu tomo consciência de algo que eu já tenho. Quando eu peço, eu estou separado. Eu espero que alguém me dê. Eu tiro a responsabilidade. Eu terceirizo a responsabilidade. E se você está sempre pedindo, então você está projetando que você sempre vai precisar. Exatamente. Exatamente. Então eu acredito que quando você louva e agradece, ou seja, louva, reconhece a grandeza de Deus, a inteligência infinita de Deus, e você agradece pelas coisas que você tem, pelas coisas que você ainda não tem, e até mesmo pelas tretas na sua vida, né? Como Paulo diz, a tudo dai graças. Então quando eu agradeço a tudo, é muito mais difícil me abalar, não é? Porque se tudo conspira para a luz,
Até a sombra me ajuda, tem vezes, ou muitas vezes, porque ela me ensina. Os erros que eu cometi, as ciladas que eu entrei, me tornaram mais forte, mais maduro. Algumas coisas precisaram dar errado para que outras dessem certo na minha vida. Sim. Então eu consigo ser grato a tudo isso. E quando eu sou grato, não é só aquela gratidão de boca para fora. Ah, gratidão. Não. Estar em estado de graça. Se você está em estado de graça, você reclama? Você não reclama mais. Não. Você não tem por que reclamar mais. Que é clamar 2 vezes, negativamente. Reclamar é observar aquilo que não funcionou e ela continua não funcionando. Agradecer é manifestar a realidade. Uhum. No meu ponto de vista, no meu entendimento. E eu falo para as pessoas aqui, não precisa acreditar em mim. Testa. Tem pessoas que falam assim, ah, mas esse negócio de pensamento positivo, pensamento tóxico, não é sobre isso. Faça o teste. Fica 1 mês só edificando coisa negativa. Só reclamando, só lamuriando, se vitimizando, justificando. Veja o resultado na sua vida. Fica 1 mês da sua vida proibido de reclamar. Só vai agradecer, só vai falar bem dos outros, de si mesmo, só vai abrir a boca para falar coisa positiva. Testa, põe em prática, depois você vem e me comenta aqui como é que foi o resultado na sua vida. Mas não basta falar, né? Eu acho que você tem que vibrar isso. Então, Aqui, por exemplo, você falou do índio. Deixa eu só seguir teu exemplo do índio. Você falou do índio. Então ele sentia o cheiro da chuva, ele sentia a umidade nos corpos, ele vislumbrava. Então, assim, o que eu quero dizer mais claramente é vivenciar. Exato. Então você tem que agradecer, você tem que projetar, sentindo aquilo que você está falando, né? Não basta da boca para fora, não é um ritual verbal. Imagina se tudo que a gente imaginasse se tornasse realidade imediatamente. A quantidade de besteira que a gente pensa, não é? Uhum. Tem que ter um filtro para isso. O filtro é o sentimento. E aí o sentimento não importa se ele é positivo ou negativo. O medo também é altamente magnético. Lembro quando criança fazia uma arte, tinha muito medo da mamãe pegar. E aí justamente ela descobria a arte que eu tinha feito. Porque eu tinha tanto medo que eu criava aquilo também. A Bíblia fala, né? Aquilo que eu temia me sobreveio. Né? Então, o sentimento magnético. Aqui nesse livro meu eu falo visualizar, sentir e agir. Porque não adianta também eu ficar sentado na pedra filosofal achando que as coisas vêm ao meu reino só. Né? Eu preciso pôr a mão na massa muitas vezes. E pôr a mão na massa que eu falo não significa um trabalho árduo e suado. Mas significa você falar com aquela pessoa que você almeja falar e não fala. Você assinar aquele contrato. Ou você desfazer aquele negócio. Ou você ir até o lugar. Ou você fazer um convite a alguém. Ou seja, a ação também é manifestação. Então, quando você visualiza da forma que você quer, sente como real e age, você se torna um manifestador mais hábil da realidade. Porque você não está negligenciando nenhum aspecto, nenhum ponto. Muito interessante isso daí. Atenção agora aqui. Já parou para prestar atenção? Depois você volta um pouquinho a esse episódio, as coisas que ele falou. Você falou que tem uma passagem que Jesus diz, vós sois deuses. Isso está em João 30, 34. Então, quer dizer, você falou de outras passagens. Outras pessoas que vieram aqui também falaram, quer dizer, a Bíblia tem muita mensagem, tem muito de neurociência com uma linguagem religiosa, na verdade. Sim. Né? Sim. Tem muita informação assim. Bom, agora atenção que eu vou aqui para as dicas do meu amigo. Eu estou falando com o professor Lucas Naves, neurocientista, psicanalista, master em PNL, enfim, é uma sumidade nesse assunto que a gente está trazendo hoje aqui. Eu quero que você me diga assim, como é que é quando você faz o atendimento, de repente a pessoa que está nos assistindo ali, você deve estar pensando, mas como é que o que acontece no seu atendimento? Bom, eu entendo que eu trabalho com hipnose, né? Isso. Toda hipnose é uma auto-hipnose. E toda terapia é uma autoterapia. Tá. Né? Eu não estou ali para curar ninguém. Eu estou ali para ser um instrumento da autocura da própria pessoa. Eu estou ali para ser a extensão da consciência dela naquele momento, para espelhar e para apresentar opções, apresentar caminhos, trazer clareza. A única coisa que eu prometo na minha terapia é trazer clareza. Porque a opção, a decisão é sempre do paciente. Então, eu não acredito na terapia passiva, onde só o terapeuta fala, resolve e o outro não faz nada. Né? Então tem pessoas que falam assim,
quanto que é para você me fazer parar de fumar? Eu falo, olha, eu não faço você parar de fumar, é você que para de fumar. Mas muitas pessoas pararam de fumar que passaram comigo, mas foram sempre elas. Eu só dei os caminhos. Então, vamos para uma metáfora. É como se eu fosse o copiloto de um carro de rally. O copiloto do carro de rally, ele tem uns mapas na mão, né? Uhum. Ele conhece o percurso. Ele fala, olha, vai por aqui, vai por ali. Acelera, freia, vira. Mas se o piloto não acelerar, não seguir, não adianta. Né? E isso não é só da minha área. Você vai num nutricionista. Se ele te passa um plano alimentar e você não segue, não adianta depois você falar que aquele nutricionista não me emagreceu. Mas ele não emagrece ninguém mesmo, ele traz recursos, caminhos, baseado na experiência dele. Então eu tenho alguns caminhos, eu tenho uma experiência clínica de mais de 10 anos de atendimento de consultório, então eu tenho caminhos que geralmente dão certo. Então eu sou um orientador, eu sou um ressignificador. A pessoa mostra uma questão e eu falo, mas por que você não olha desse ponto de vista? E se você olhar desse outro ponto de vista, o que você aprende aqui? Mas e desse outro? Ah, aqui não dá. Mas e desse outro? Até que uma hora que ela fala, olha, isso aqui fez sentido pra mim. Aprendi essa situação e dissolve aquela experiência. Ela passa de fase. Mas isso vale, tipo, você que está assistindo, presta atenção. Isso vale para qualquer tipo de dúvida que a pessoa tenha. Problema existencial, problema de relacionamento, relação profissional. Quer dizer, a sua base do tratamento é a hipnose. Hipnose e PNL. PNL, mas tá. Então, quer dizer, a pessoa pode acessar o seu Instagram, que a gente já vai falar, né? E você faz atendimento online para as pessoas desse tipo? Eu atendo pouquíssimas pessoas. Hoje o meu foco mais é dar treinamentos, né? Eu treino, dou formações, atendo pouquíssimas pessoas e a minha equipe atende também. Tá. Mas assim, ó, sim, porque tudo é sobre significados. Tá. Tudo é sobre a forma como você percebe a realidade. Então não importa se seja relacionamento, se foi um trauma do passado, se é uma relação difícil que você está tendo, se é no trabalho. É o significado que você deu a isso que está trazendo o resultado que você acha que é. Tá. Então, por exemplo, um trauma. Eu não apago o trauma, eu dessensibilizo ele e eu trago um outro ponto de vista. Um aprendizado sobre aquela experiência. Tá, né? ok. E aí, aquele trauma passa a, inclusive, ter uma utilidade, um aprendizado na vida da pessoa. Quando ela aprende, ela dissolve a dor, né? Quando ela perdoa, ela dissolve a mágoa. Então, a gente traz alguns caminhos ressignificadores. Por exemplo, a neurociência diz que nós temos 4 emoções básicas. Alegria, raiva, medo e tristeza. Quando eu faço uma regressão dentro da hipnose, tira a alegria, embora seja possível fazer uma regressão a momentos felizes, a pessoa nos procura quando ela está mal. Né? Então o que eu vou encontrar? Raiva, medo ou tristeza, travestido de uma história. Ou alguma outra forma de ressentimento, né? Que são botões de volume desses. Tá. Por exemplo, ansiedade é um botão de volume do medo, não é? Sim. Irritabilidade é um botão de volume da raiva. Melancolia, um botão de volume da tristeza. Então, essas emoções básicas, geralmente eu vou encontrar raiva, medo e tristeza. O que eu preciso fazer? Dissolver essa emoção que está aqui e apresentar opções. Eu chamo de GAPA-A, que é um acrônimo que eu trouxe, que é gratidão, amor, perdão, indiferença, aceitação ou aprendizado. Em cada situação vai requerer um tipo de sabedoria. Tem situações que é a gratidão que resolve. Tem situações que é o amor, principalmente quando relação familiar tem amor, o amor reconstrói. Tem caso, meu amigo, que é só o perdão. Caso de mágoas profundas, caso a sensação de que o outro te deve alguma coisa, o perdão é o que resolve. Tem caso que é só uma indiferença que a pessoa precisa, um bullying que ela sofreu, falaram mal dela pelas costas, indiferença. Tem caso que é a aceitação, por exemplo, luto. Quando que o luto acaba? Quando aceita. E por isso que tem um processo que precisa ser respeitado, que é o luto. O término de um relacionamento não tem volta. Tem que aceitar, tem um momento que tem que aceitar. E tem situações que o que você aprendeu aqui? Ah, eu aprendi que, poxa, eu não devo confiar 100% nos outros. Beleza. Aprendeu, mudou de fase, pulou de game. Não aprendeu, aquele padrão
continua na sua vida. Ou seja, é ressignificar o acontecido, aprender o que se tira de bom com aquilo ali. Perfeito. Né? Que é um termo que surgiu nos anos 70 com a PNL, né, chamado de reframing, que seria reenquadramento. Então muita gente fala daquela hipnose que Freud fazia, não tem nada a ver com a hipnose que a gente faz hoje. Né? Uhum. O Freud fazia muito mais uma hipnoanálise do que uma ressignificação, porque nem existia esse termo. Então ele era capaz de fazer emergir aquele material inconsciente, diagnosticar aquilo, mas ele não era um fechador dessa história que fala assim, então tá bom, então vamos fazer assim, assim, assado, vamos criar uma meta, um objetivo, vamos aplicar essa técnica, depois essa. Não era a função dele. E tá tudo certo, ele foi um descobridor até certo ponto da história, né? Hoje, na hipnoterapia moderna, a gente trabalha com a ressignificação, que pode acontecer em hipnose ou não. A hipnose é uma ferramenta apenas que vai acessar isso com mais facilidade. Entendi. Acessar a dor e o recurso com mais espontaneidade. Tá, e você dá cursos. Sim. Esse curso, como é que é? Quem está nos assistindo aqui, quiser fazer um curso com você nesse sentido aí, e por tudo que você falou, esse curso como é que é? É online ou é presencial? Tem diversos níveis, desde os mais básicos ao master, a pós-graduação, mestrado, nessas áreas. Né? Tá. Ensino do básico ao mestrado, dou aula nessas áreas. Mas basicamente, se ela quer aprender hipnose, que é o meu principal produto, é o que eu fiquei mais conhecido, né? Uhum. Ela pode fazer isso online, lá no meu site, ela encontra essas informações, lucasnaves.com.br, ou simplesmente fazer presencial. Eu viajo às principais capitais do Brasil, ela também encontra informações no meu site, e ela pode vir fazer presencialmente comigo, é livre ao público, né? Oh. E aí tem formações nessa área, na hipnose, desde as básicas às avançadas, né? E na programação neurolinguística também, que eu utilizo como estratégia de comunicação. Então, pessoas querem se comunicar melhor, melhorar a oratória, vendas, comunicação, persuasão, relacionamento, terapia. Muito bom. Ó, você que está aí nos assistindo, eu estou com o professor Lucas Naves, agora vamos prestar atenção nas redes dele. Bom, você tem o site lucasnaves.com.br. Sim. Ele tem um Instagram que é Lucas Naves Oficial, ok? Isso. @LucasNavesOficial. Ele tem um canal de YouTube também fantástico, que é Lucas Naves. Lucas Naves Hipnose. Lucas Naves Hipnose. Esse cara, gente, é autor de 6 best-sellers. São aqueles livros que vendem assim de bombar. Eu tenho certeza, vamos conhecer um pouquinho dos livros agora, que não é que você vai escolher, eu acho que você vai querer comprar todos. Fala um pouquinho dos seus livros aí. Eu vou pedir à produção aí que possa olha lá, tá aí no vídeo, olha lá. Ele trouxe alguns gentilmente aqui pra gente mostrar pra vocês. Trouxe alguns deles aqui, né? Alguns estão em produção, inclusive, mas eu tenho 6 publicados, eu trouxe 4. Eu trouxe aqui o Arquétipos na Prática, que é sobre linguagem subliminar, o poder dos símbolos, dos arquétipos, como identificar o seu melhor arquétipo. Muitas pessoas, por exemplo, não vendem, não é porque elas não têm um bom produto, às vezes elas não conseguem transmitir a confiança necessária, porque a imagem que ela transmite está distoante daquilo que ela vende, daquilo que ela é. Então é uma consultoria arquetípica, esse livro. O livro Visualizar, Sentir e Agir, que é um livro que eu desmistifico o tema lei da atração, trazendo para a neurociência e para a física quântica, né? O auto-hipnose terapêutica, que é para pessoas comuns que queiram aprender técnicas de reprogramação mental, técnicas de controle de ansiedade, técnicas de visualização, é o auto-hipnose. O livro de PNL, que eu escrevi, o Manual da PNL, hoje é o livro mais vendido na América Latina sobre o tema. Eu estudei pessoalmente com os criadores da PNL, pedi autorização para eles para escrever um novo manual, porque o manual que existia era dos anos 80, e ele, embora seja um manual legal, que é do Joseph O'Connor, esse manual estava muito obsoleto aos dias atuais. Então, pedi para escrever um novo, escrevi um novo, então é um resumão de o que é de mais atual sobre a programação neurolinguística. Muito bom. Lucas, é o seguinte, em meu nome, do público, de você que está aí, olha o que eu faço por você. Em nome de toda a equipe aqui do Estúdio Rocha, na forma da nossa gratidão, você vai levar uma canequinha exclusiva. Muito obrigado. Tá, que a gente, essa é só para os convidados. Obrigado. E que é uma cortesia do pessoal da Cris Basso, meu amigo Cristiano. Você que precisa de uma caneca personalizada para dar de presente pela sua empresa, ou dar de presente de aniversário, precisa de boné, camiseta, tudo personalizado ele faz. Detalhe, com pontualidade e preço justo. Isso é o que me levou a essa parceria, a responsabilidade, o comprometimento que o Cristiano tem. Visite o Instagram dele e constate o que eu estou falando. É @crisarts_crisbassi.
com 2 S's e 2 B's, ou 2B primeiro, depois 2 S. Crisartes, arroba Cris Bas, tá bom? Ó, eu vou fazer aqui uma última pergunta para o meu convidado, infelizmente. É o que eu digo, é muito, mas foi tão pouco, né? A gente falou aqui das coisas acontecerem não a partir de nós mesmos, de certa forma sim, mas da gente acessar o todo que está aí. Mas então como é que fica aquela ideia de aconteceu porque Deus quis? É uma metáfora? Não existe coincidência, existe sincronicidade. Tá. Ou seja, as sincronicidades são eventos que se manifestam na sua linha do tempo mais compatível com a sua vibração, com a sua frequência. Tá. E aí você vai falar, nossa, que coincidência. E o tal do destino, né? Será que existe o destino? Será que alguém pode fazer uma previsão de futuro? No meu entendimento, o futuro pode mudar a todo momento. Então, por mais que alguém pode fazer uma leitura de futuro, uma esquina que era para virar para a direita ou viro para a esquerda já criou um efeito borboleta diferente. Então, se eu tomo uma previsão de destino como verdade, aquilo se manifesta na minha vida porque eu entrei em ressonância, eu acreditei. Mas se nós somos co-criadores, por mais que existam possibilidades claras no nosso campo, no nosso destino, olha, o fulano parece que vai dar naquilo, hein? É uma possibilidade real, concreta. Mas pode mudar? Pode. Um pensamento pode mudar a realidade, né? Uma escolha pode mudar a realidade, né? Eu, por exemplo, eu conheci a minha esposa, né? 2005. Ela disse que... Ela falou assim, hoje eu vou conhecer o homem da minha vida. E ela trabalhava no cinema da cidade que eu morava, que era Minas Gerais, Uberlândia. E quando ela me viu subindo a escada rolante, ela falou, é aquele rapaz ali. Né? E a gente se conheceu, se apaixonou no mesmo dia e nunca mais nos separamos, né? Já tem 20 anos isso. Parabéns. Então, eu fico pensando, se naquele dia, foi um dia que estava chovendo, um primo meu me chamou para ir no cinema, eu falei, acho que eu não vou hoje não, vou ficar aqui. Ele falou, não, rapaz, vamos, tô passando aí na sua casa. Será que se eu não tivesse saído aquele dia, eu não teria os meus filhos Florence e Dom, pelo menos do jeito que eles são, com o nome que eles têm? Então, imagina, uma decisão que você toma muda tudo, 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 tudo. Então, nada está pré-definido, está tudo em superposição e você tem a capacidade de escolher a realidade o tempo todo. Na verdade, todos já estão escolhendo, só que muitos não estão conscientes do que estão escolhendo, mas tudo é uma escolha. Muito bom, a vida é feita de escolhas. É isso aí. E aqui eu encerro essa verdadeira aula, que foi muito, mas que pena, tão pouco, né? Mas você pode visitar as redes dele que a gente já deu aí e tem muito mais, pode fazer os cursos, até eu vou fazer, tá legal? Muito obrigado você que esteve conosco aqui até agora. Esse é o único podcast que tem sempre um convidado especial a mais, que é você, né? Além do nosso convidado. Obrigado do fundo do coração. Não esquece, dá seu like, comenta, compartilha, porque você concorre a uma caneca igual a essa, junto com as pessoas que mais participam durante o mês, concorre sempre uma canequinha, vai receber na sua casa, presente da Crisartes. Beijo no coração, pelo lado de dentro, a gente se vê no próximo episódio, sem falta e com certeza. Obrigado, Lucas Naves. Obrigado, prazer, viu? Muito Obrigado. reconhecimento, Um abraço a todos. muito mais sucesso aí pro seu trabalho, tá bom? Obrigado, gratidão. A gente se vê. Até lá.